nós nos movemos pela nossa necessidade. E esquecemos do nosso propósito. A Bíblia está repleta de narrativas de pessoas que se moveram pela sua necessidade em detrimento ao seu propósito. E mediante essa mensagem que irei ministrar ao teu coração nesta noite, você vai se perguntar: eu estou me movendo pela minha necessidade ou pelo meu propósito? Eu estou movendo pelo que eu preciso de imediato, pela satisfação momentânea ou pelo propósito eterno? Em 1 Samuel, no primeiro capítulo, a partir do versículo 24, a palavra do Senhor nos diz assim: e havendo desmamado, tomou consigo, com 3 bezerros e uma éfa de farinha, e um odre de vinho, levou à casa do Senhor em Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e trouxeram o menino. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Irmão, esse texto, ele fala sobre o nascimento de Samuel. Todos nós sabemos que um dia Ana orou e pediu a Deus um filho. Mas quando esse filho nasceu e ela desmamou, era apenas uma criança, mas ela levou até o sacerdote Eli e entregou em suas mãos. Mas ela não levou com tristeza, ela não levou com lamento. A Bíblia diz que ela levou consigo também farinha, uma éfa de farinha, levou um odre de vinho. Ela trouxe consigo também 3 bezerros. Irmão, quem é que vai levar um filho para ser consagrada a Deus? E ser consagrada a Deus, irmão, significa que ela não teria o filho correndo dentro da sua casa, brincando. Ah, irmão, ela abriu mão da sua necessidade, porque tudo que ela queria era ser mãe. Lembre-se que Penina desdenhava dela, humilhava ela, porque Penina tinha filhos de Elcana e Ana não. Então Ana orou, e quando ela teve o filho, ela levou até o sacerdote ali e disse: sacerdote, eu sou aquela mulher que o Senhor teve como embriagada, mas o Senhor disse que Deus me daria um filho, e aqui está esse filho, mas esse filho não é meu. Irmão, você tem coragem de abrir mão do que Deus te deu, depois de você tanto pedir? Porque, irmão, tudo que ela queria era um filho. E quando Deus lhe entregou um filho, ela entregou ao Senhor. E ela foi saltitante, irmão, porque quem leva 3 bezerros, leva uma éfa de farinha, leva um odre de vinho. Então não é uma pessoa que está frustrada. Eli não foi na casa da irmã Ana dizer: ei, o menino que tu prometeu. Foi ela que foi até o sacerdote Eli. E a distância era grande, a viagem era longa. Mas a Bíblia diz que ela entregou ao Senhor. Então eu quero que você entenda, irmão, que existe sacrifício que nós fazemos pelo propósito. Se nós vivermos olhando só para a necessidade, jamais seremos dizimistas. Todo dizimista é alguém que vive pelo propósito, é uma Ana. Porque, irmão, você tirar de um salário mínimo a 10ª parte, irmão, é um sacrifício imenso. Porque se você ganha 100 mil, irmão, você tira 10, 90 mil, você vive uma vida muito confortável. O difícil é quando você ganha R$1.500, você já tira 150, e o dinheiro do gás, e o dinheiro da água, e da energia. É um sacrifício. Hoje, a missionária Nathalie chegou ali com 2 sacolas na mão, vinha pendendo para um lado, o outro, veio da feira, irmão.
Veio da feira com essa sacola. Eu vi até quando ela chegou ali em casa, a gente estava saindo aqui, e ela carregada com essa sacola. Tudo poderia ser mais simples, mas ela ofereceu a Deus o que lhe custou. O sacrifício, a sua devoção, a sua piedade. Eu quero que você nesta noite entenda que muitos estão vivendo em busca da sua necessidade. Eles estão preocupados com a sua mesa, estão preocupados com a sua família, com as suas carências. Mas poucos são aqueles que se preocupam com o seu propósito. Poucos são aqueles que se preocupam em investir no reino de Deus. Eu já testemunhei algumas vezes aqui sobre como Deus usa a irmã Eunice para prover para essa igreja. Certa vez estava eu e minha mãe querendo comprar um púlpito para esta igreja. E a gente corria para um lado, corria para o outro, olhava para o púlpito, e o púlpito tão bonito, olha, púlpito lindo. E a gente olhava e dizia, e dinheiro que a gente não tem? Aí de uma hora para outra a irmã Eunice disse, esse púlpito eu vou ofertar para o altar do Senhor. E trouxemos o púlpito, era coisa linda. Hoje ao invés de um a gente tem dois. Um para a Santa Ceia, outro para a ministração da palavra. E todas as vezes que alguém ministra a palavra aqui, vidas são transformadas aí, irmão. E através das redes sociais, Deus acrescenta pedras na coroa da irmã Eunice. Existe uma recompensa. Existe uma finalidade. Acrescenta em saúde, em prosperidade, faz render o que ela recebe. Tem gente que recebe 10, 20 mil e não vive tão confortável como ela. Uma assalariada. Então muitas vezes, irmãos, quando você coloca a sua necessidade à frente do seu propósito, Deus honra a sua fé. E foi o que Ana fez. Ela queria ter um filho, ela teve e entregou no altar do Senhor. A necessidade, ela nos proporciona um prazer imediato. Todas as vezes, irmãos, que você for movido pela necessidade, você vai ser movido pelos seus impulsos. É o seu desejo. Você vai fazer aquilo que você precisa. Vai ser saciado no momento, mas depois você vai sentir um vazio na sua alma. A necessidade, ela não fornece um sentido duradouro para a nossa vida. Você já viu, irmão, que quando você vai em uma loja e compra uma roupa, você diz, quando eu vestir essa roupa eu vou ficar tão feliz. Quem já comprou uma roupa, irmão, e a roupa ainda está lá e você nunca nem usou? Porque quando você chegou em casa, colocou no corpo, você não gostei não. Quem nunca ficou insatisfeito? Na loja você gostou, mas quando você trouxe para casa, você disse não. Porque a satisfação que aquela roupa, que aquele calçado proporcionou, foi transitória, foi momentânea. Então muitas das coisas que nós adquirimos, nós nem usamos. Tem coisa, irmãos, que Deus, Ele nos surpreende. Tem situações, circunstâncias que Ele quer nos ensinar, para nós investirmos naquilo que verdadeiramente vale a pena. Quando nós investimos no propósito, quando nós nos dedicamos pelo propósito, Ele nos guia para um futuro glorioso. Quando pensamos além do presente, do aqui e agora, construímos um legado. Eu estava orando aqui enquanto eu clamava pela minha mãe. Eu agradecia e louvava a Deus pela vida dela e pedia que Deus recompensasse a ela e ao meu pai. Porque talvez você não saiba, mas para essa igreja ser construída, o desafio foi muito grande. Porque meu pai, o lugar que ele mais ama dessa casa é esse espaço. Porque é o lugar, irmão, que ele fazia de tudo aqui. Nesse terreno, ele desmontava a moto dele, desmontava o carro. Esse lugar, irmão, era o espaço para ele desopilar. Esse lugar era o Isaac dele. Era o Isaac. E eu lembro que quando a gente cogitou sobre construir essa igreja nesse terreno, a gente falou sobre construir essa igreja no final do terreno, para não interferir no espaço tão precioso do meu pai. Aí você sabe o que ele disse? Aleluia. Essa igreja não vai ser construída no fundo de um quintal, eu quero ela na frente. Eu quero dar a primícia para Deus. Hoje ele não tem mais lugar. Um dia desse eu cheguei aqui, eu peguei uma briga com ele, porque ele estava no meio da rua, com o carro todo pendurado, debaixo do carro. Eu digo, sai daí, abençoado, tu não está vendo que isso não é lugar para tu debaixo desse carro? Ai que esse carro vira aí, te mata, abençoado. Mas era esse lugar que ele pendurava o carro, que ele arrancava os pneus. Ele gosta disso, irmão. Mas ele ofereceu o seu Isaac,
o seu melhor. Eu sei que Deus tem recompensado ele e recompensará muito mais. Sabe, irmão, sacrifícios geram resultados. Você investe o que é presente. A sua necessidade presente você coloca em segundo plano e olha para o propósito, para algo muito mais sublime. É um sentido profundo que traz a vida. Quantas pessoas serão abençoadas nesse lugar? Quantos estão sendo alcançados? Mas tudo porque meu pai parou de olhar para a sua necessidade. A minha mãe deixou de olhar para o seu conforto. E disse, não, essa será a casa do Senhor. Eu dedicarei um altar ao Senhor. Esse é o quarto do profeta, pastor. Esse é o quarto do profeta. Pode ser que um dia haja necessidade de alguém ser ressuscitado. E nesse quarto Deus vai ressuscitar. Alguém ser curado e nesse quarto Deus vai curar. É o lugarzinho, irmão. É pequeno, é simples. Mas daqui, muitas vezes através dessa câmera, nós estamos alcançando milhares de pessoas. Já teve cultos de estarmos aqui em uma pequena quantidade. E quando eu saí daqui, eu editei o vídeo e postei. E dentro de 60 minutos, 6.000 pessoas assistiram. Imagine o alcance, irmão, de uma hora. Milhares de pessoas foram alcançadas. Então eu quero dizer a você, o que você faz para Deus tem recompensa. Que não desfaleça as suas mãos. Mova-se pelo desígnio, nunca pelos seus sentimentos. Ah, eu não estou sentindo. Muitas vezes Deus ministra no seu coração, ajuda aquela pessoa, você diz, mas eu não estou sentindo não. Por esses dias a missionária Elizabeth me parou ali na porta e ela disse, pastor, Deus mandou eu ofertar na sua vida. Eu recebi uma oferta e Deus disse, é metade sua e metade do pastor. Ela poderia ter olhado e dizer, não, aquele pastor não precisa não, o pastor é rico. Ela disse, eu não sei nem porque eu estou dando essa oferta, pastor. E nem a primeira vez não, já outras vezes também ela vem me abençoando. Mas ela disse, pastor, Deus disse que metade é minha. E a outra metade é para o Senhor. Deus sabe, irmão. E eu vou testemunhar aqui, naquele dia eu pedi um sinal. E aquela oferta foi um sinal. Porque naquele mesmo dia eu recebi uma boa proposta. De fazer uma boa transação. Sabe, irmão, eu venho recebendo propostas para ter um bom conforto financeiro. Mas eu sempre digo a Deus, Deus, contigo o pouco é muito. E lá no mundo o muito é pouco. Então, Senhor, eu prefiro viver em limitações. Muitas vezes passando por até frustrações. Mas vendo a tua provisão todos os dias nos mínimos detalhes. Quantas vezes, irmão, já estive realizando um culto na praça e quando pensa que não passa alguém e diz, pastor, vem aqui, eu quero lhe abençoar e coloca a oferta no meu bolso. É Deus, irmão, que cuida. É Deus que supre. É Deus que provê para a nossa vida. As pessoas, pastor, como é que o senhor vive uma vida tão abençoada? Irmão, tem gente que faz pix, faz transferência para minha conta que eu não sei nem quem é, sei nem de onde vem. Nunca nem vi, não conheço nem o nome, mas chegou, eu sei que a bênção chegou. Deus cuida dos seus, irmãos, mas Ele sabe a dedicação, a renúncia. Eu quero que você entenda que quando você vive no propósito do Senhor, não é você que corre atrás das bênçãos, é as bênçãos que correm atrás de você. É Deus que provê para as suas necessidades. Diogo é um menino muito abençoado, irmão. Por onde ele anda, pessoas ofertam na vida dele, abençoa, e ele está ficando agora meio... Quando ele entendeu que é abençoado, irmão, agora tudo que ele quer, ele pede. Tudo que ele quer, ele não pede a mim não pede a mãe não. Ele pede a Deus. Dia desse ele disse, pai, eu quero um carro de drift. Eu disse, menino, tu já vi esse pobre com carro de drift? Carro de drift, irmão, aqueles carrinhos que saem correndo, dando rabiada, fazendo todo o movimento, todo que menino gosta. Ele começou com esse negócio. Eu disse, meu filho, é caro. Um carrinho desse é caro. Você já tem outros carrinhos aí. Brinca com os outros, meu filho. Eu disse, mas pai, eu quero um de drift. Eu quero um que dê rabiado. Aí ele começou a orar, irmão. Tu acredita que Deus providenciou e o carro de drift está na mão de Diogo e Diogo já está dando rabiada por tudo quanto é canto? Deus cuida, irmão. Deus provê para as necessidades. Quando você faz para Deus, Deus faz por você. No capítulo 2 de 1 Samuel, no versículo 18, acompanhe, abra a sua Bíblia.
Aquela mulher que entregou um filho ao Senhor. Olha o que aconteceu quando ela entregou o filho. Porém, Samuel, presta atenção, irmão, ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Elcana e a sua mulher e dizia, olha o que Eli dizia, o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Você está pensando que vai ficar desamparado, irmão? Você tem entregado o seu Isaac, o seu melhor para Deus. Quando Eli olhou para ela e disse, minha filha, assim como você entregou nas mãos do Senhor o seu único filho, Deus vai te dar descendência. E lhe nasceu mais 3 filhos e 2 filhas. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Porque é só Ele que faz assim. Já seria o suficiente se Deus desse a Ana mais um filho. Mas Deus disse, não, é 5 vezes mais. É multiplicado. Você crê, irmão, que será multiplicado as bênçãos sobre a tua vida? O que você tem feito para Deus não vai passar despercebido. Está anotado, está registrado lá no céu. E na hora certa, quem sabe na hora que você mais precisa, na hora que você nem espera, vai chegar. Aleluia. Porque Ana, irmão, entregou. Eu não vi ela entregando, dizendo, olha, sacerdote, eu vou entregar Samuel, mas ora para que eu tenha outros filhos. Não. Ela entrega Samuel. E quem sabe poderia ser o único filho que Ana ia ter. Mas todo ano ela vai visitar Samuel. E todo ano, talvez ela fosse tentada, irmão, levar Samuel para casa. Meu menino está aí com 11 anos. Enquanto mais ele cresce, mais o amor aumenta. Imagine, todo ano ela preparava uma pequena túnica. Levava, vestia Samuel. Via Samuel crescendo. Eu acredito que não tinha um dia que Ana não levantasse da sua cama e não lembrasse de Samuel. Até um dia que Deus disse, olha Ana, assim como você me confiou Samuel, para eu usar, para ser o meu instrumento, para ser um juiz em Israel, eu vou cuidar de você. Assim como você cuidou do meu reino, eu vou cuidar das suas necessidades. A palavra para o teu coração é, quando você se move pelo propósito, Deus cuida das suas necessidades. Mas quando você se move pelas suas necessidades e esquece do propósito, você vive uma vida sem sentido, vazia, sem propósito, inútil. Você se sente desprezível. E até necessidade você padece. Quando você coloca o carro na frente dos bois. Quando eu vejo um crente, ai Jesus, que tanto sofrimento. Sabe o que eu digo? Irmão, você está colocando a sua necessidade à frente do seu propósito. Tem crente, irmão, que vive apagando incêndio. Mas quer parar de apagar incêndio, irmão? Você quer parar de apagar incêndio? Você quer ter uma colheita abundante? Comece a plantar. O que é mais improvável, irmão, na nossa vida, impossível, é colher aonde você nunca plantou. Isso é até injusto. Como é que você quer colher se você nunca plantou? Agora, quem tem plantação, irmão? Quem tem plantação no reino? Quem tem uma vida piedosa, dedicada ao reino do Senhor? Tu acha que Deus não vai cuidar? Eu lembro da minha avó, quando ela era mais jovem, né? Não é que ela não seja, né, irmão? Está com 85 pulando num pé só. Mas quando ela era mais jovem, ela percorria uma distância longa para ir para a igreja. A pé. Muitas vezes eu ia para a casa da minha avó. Dava um desengano. Ela dizia, vamos para a igreja. Eu digo, vó, a gente vai a pé. E eu lembro que muitas vezes ela ia de carona. Encontrava um irmão no caminho, dava carona a gente. Mas hoje, irmão, Deus colocou uma igreja ao lado do quarto dela. Irmão, no tempo que ela podia caminhar e ir para a igreja, Deus deu saúde a ela, para ela ir. Hoje, ela não percorreria. Se ela estivesse morando na mesma casa que ela morava antes, a senhora ia a pé todos os dias para a igreja? Provavelmente não, irmão. Até a família dizer, não, mãe, não se arrisque assim não, é perigoso. A gente não deixa ela sair na esquina, irmão, sozinha.
Mas naquela época, no esquisito, irmão, escuridão, estava lá a missionária Eunice com a Bíblia debaixo do braço, caminhando. Aí hoje Deus trouxe a igreja para perto dela. Quando abre a porta do quarto, já está dentro da igreja. Aleluia, glória a Deus. Coisa boa, irmão. Deus cuida das nossas necessidades. Ele sabe, irmão, aquele que quer, Ele dá cada vez mais. Ele nos recompensa. Você acha, irmão, que o que nós desfrutamos aqui, o que nós vivenciamos dia após dia nessa congregação, é por acaso? Por isso que muitas vezes, quando minha mãe chega aqui e diz assim, Diego é o pastor dessa igreja. Não, eu só coopero com ele, eu digo que deixa de conversa, que quem plantou foi a senhora. Então como é que eu posso colher um fruto que foi a senhora que plantou? Não, eu comecei a plantar agora, eu vou colher lá na frente. Esse menininho vai colher depois de mim. A senhora está colhendo o que a senhora plantou. Vida de dedicação, de renúncia, de devoção a Deus, pregando o evangelho em todos os lugares. E Deus deu essa recompensa, irmão. De entregar e confiar em suas mãos esse rebanho. Como ela sempre diz, com ovelhas tão maravilhosas, selecionadas. Todas as vezes que ela fala sobre a missionária Natalícia, a missionária Elizabeth e os demais irmãos, ela diz, Diego, é tão selecionada as pessoas ali na igreja, são pessoas que eu tenho tanto afeto, é parte da nossa família. Eu digo, isso é presente de Deus, porque as pessoas são presentes de Deus na nossa vida. Não é verdade, irmão? Olhe para Noé, o sacrifício que Noé fez. Olhe para Moisés, José, Ruth, Neemias, copeiro do rei. Copeiro. Você sabe o que significa ser copeiro do rei? Era uma posição elevada, era um conselheiro. Era aquele que provava o vinho antes do rei tomar, era um homem de confiança. Aí ele deixa de ser copeiro do rei para ser reconstrutor de Jerusalém. E Deus com certeza o recompensou e o recompensará nas mansões celestiais. Esther, ela poderia ter ficado calada, irmão, e olhado para a sua necessidade de preservação. Ninguém sabia quem ela era. Pelo menos aqueles que estavam no palácio não. E provavelmente ela não seria executada. Mas a Bíblia diz, irmão, que ela intercedeu pelo seu povo. Então muitas vezes, irmão, você está numa posição tão confortável. Aí Deus coloca você como intercessor. Você intercede pela vida dos outros. Você coloca o seu pescoço na guilhotina. Foi o que Paulo fez com Onésio. Quando ele escreve a carta a Filemon, ele diz, olha, tudo que ele lhe fez, coloca na minha conta. Tem coragem, pastor? As ovelhas trabalhosas que tem hoje dentro da igreja, irmão, o que esse daí fez? Coloca na minha conta. É dinheiro demais, né, irmão? É problema demais. Onésio deve ter feito um estrago grande na vida de Filemon, mas Paulo diz, coloca na minha conta, eu te pagarei. Aleluia. Tá faltando pessoas como Paulo, como Neemias, como Barnabé, irmão, que vendeu as suas propriedades, tudo que tinha. Eu não tenho coragem, irmão. Quer dizer, pode ser que Deus me dê essa coragem, mas dificilmente eu vou vender a minha casa e vou dizer, está aqui no altar do Senhor. Eu vou vender meu carro e andar a pé e dizer, está aqui no altar do Senhor. A gente é muito apegado, mas Barnabé vendeu o que tinha, irmão. Colocou aos pés dos apóstolos para que não houvesse nenhum necessitado, para que o evangelho fosse propagado. A igreja, irmão, sempre se doou. A Bíblia diz que nos dias dos apóstolos não havia entre eles nenhum necessidade, porque as pessoas vendiam tudo que tinham. Quem tinha mais compartilhava com quem tinha menos. E como é que estamos vivendo hoje? O pastor falou agora alguns minutos atrás, a igreja está dividida. Irmão, é a classe pobre, rica, média. Ninguém quer falar com ninguém, ninguém se preocupa. Chega na casa do outro, está em necessidade, e diz, Deus é bom, mas não mostra a bondade de Deus. Vê o outro passando fome, mas de Deus é bom, irmão. Deus vai prover na tua vida enquanto a mesa dele está farta e o irmão não tem nem 1 quilo de cuscuz para comer. Que Deus bom é esse, irmão? Muitas vezes você está orando para Deus prover na vida de alguém, mas você é essa provisão. Você crê que Deus vai te usar nesta noite? Não, mas essa pessoa não merece, e você merecia? E assim como Deus cuidou de você, Deus também vai cuidar dele através da sua vida, e haverá recompensa para você. Daniel! A Bíblia diz que Deus honrou Daniel na Babilônia, mas por quê? Ele deixou de olhar para a sua necessidade e olhou para o seu propósito. Ele poderia ter olhado para o manjar, para o banquete que estava à sua frente,
ter se alimentado daquele banquete, mas ele olhou para o propósito. Ele disse: eu quero viver uma vida em santidade, eu não quero comer essas comidas que são consagradas a ídolos. E em santificação, decidindo firmemente no seu coração, Deus honrou Daniel na Babilônia, Deus honrou José no Egito, e Deus vai honrar você em Tibiri. Você quer, irmão? Deus está procurando os fiéis da terra para honrar, para abençoar, para suprir a necessidade. Então fica de pé, vamos orar. E nesta oração, irmão, você vai pedir a Deus. Você vai dizer: Deus, eu quero colocar a minha necessidade bem atrás, mas bem atrás mesmo do meu propósito. Irmão, Ruth ficou viúva. Ao invés de procurar outro homem para casar, ela foi cuidar de uma idosa chamada Noemi. E aí estava o segredo da vitória dela. Através da vida de Noemi, a Bíblia diz que Deus fez a provisão na vida de Ruth. Então muitas vezes, irmãos, o que você está fazendo, que parece ser muito inútil, haverá um dia uma recompensa. Eu brinco, dia após dia, eu digo assim: eu sou neto único, filho único, e ainda tem um bisneto único e um neto único. Por quê, irmão? Minha avó tem muitos filhos, e tem muitos netos. Mas entre tantos filhos, tantos netos e tantos bisnetos, quem está mais próximo dela somos nós. Eu sei que isso é um privilégio, minha vozinha, que Deus me dá. É uma honra. Quantos, irmão, sequer conheceram suas avós? E eu estou diante de bondade, de braço dado com a minha vozinha, com a minha mãezinha. Eu não sei, irmão, até quando eu terei minha vozinha e minha mãe comigo, meu pai. Mas eu sei que enquanto está aqui, irmão, eu estou usufruindo. Com cerca de 15 anos, eu fiquei no hospital cuidando do meu avô. Eu trocava a fralda dele. Eu dava banho nele. Irmão, e foi um dos melhores momentos da minha vida, que eu estive mais próximo dele. Foi o momento em que eu cuidei das suas necessidades. Era um momento, irmão, que muitas vezes ele me cheirava e ele dizia: nego velho, eu gosto de tu. Eu não pensei que era tu que ia cuidar de mim, não. Mas eu gosto de tu. Mas tinha hora, irmão, que ele dizia: sai daqui que eu não quero ver você. Eu dizia: vou, deixa de babeza, eu sou seu neto, eu não vou lhe abandonar, não. Ele chamava as enfermeiras: tira esse cabo sem vergonha daqui. Ele está me aperreando. Mas ele já estava com problemas na mente, né? Então, quando surtava, ele queria que eu saísse. Me expulsava, eu dizia que não saía. Mas quando ele estava bom, ele olhava para mim e dizia: mas você é um menino muito bom, né, meu filho? Cuidando de mim aqui, né? Cuidando do seu vovô. E foi o momento que eu mais me aproximei dele. Então escuta o que eu vou lhe dizer: seja uma Ruth, irmão. Cuide de Noemi. Amém? Amém. Ninguém tem tempo para cuidar de ninguém hoje, né, irmão? Arrume tempo para cuidar das pessoas. Ninguém tem tempo para vir para a igreja, para se comprometer com ele, com a pregação do evangelho. Arrume tempo. Coloque seu propósito à frente da sua necessidade. Mova-se. Viva intensamente pelo seu propósito, que Deus, em sua riqueza, suprirá todas as suas necessidades. Quantos filhos ela teve, irmão? Depois de Samuel, 5. 3 meninos e 2 meninas. Então se prepara, irmão, porque a bênção de Deus não vem dobrada, vem quintuplicada. Aleluia. Deus, eu apresento a ti a tua noiva. Quantas pessoas que estão aqui nesta noite, ó Pai, estão vivendo uma vida piedosa, dedicada, de muito sacrifício, de renúncia, estão fazendo o melhor para propagar o teu evangelho, para que o teu nome cresça nesta terra. Então aonde houver uma Ana, ó Pai, que esteja disposta a entregar o seu melhor, o seu Isaac, em teu altar, ó Pai, recompense para a glória do teu santo nome. Onde tem alguém vivendo, ó Pai, colocando o seu propósito na frente da sua necessidade. Livre o Senhor de todo sofrimento. Poupe o Senhor de toda tristeza, de toda angústia, decepção, frustração. Eu peço a Ti que, assim como o Senhor alegrou o coração de Ana com muitos filhos, alegre o coração dos teus servos com os seus anseios, com o seu desejo, pois a tua
tua palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, quantos aqui estão se deleitando em ti, mas têm anseios, desejos em sua alma, satisfaçam-os, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Amém. Ali estava Esaú, dizendo: eu estou a ponto de morrer, de que me vale o meu direito de primogenitura? Colocou a sua necessidade à frente do seu propósito. Trocou algo muito valioso por algo que ele poderia ter ao seu alcance. Uma satisfação imediata por uma satisfação duradoura. E a Bíblia diz: ninguém seja profano como Esaú, que trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Então, irmão, todas as vezes que Satanás disser: transforma essa pedra em pão, cuide da sua necessidade, diga: Deus vai abrir os céus. Eu estou cuidando do reino, Deus vai cuidar de mim. Eu estou cuidando de alguém, eu estou semeando, eu estou sendo instrumento, Deus não me deixará desamparado.